boa noite a todos. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui reunidos virtualmente para a realização de mais uma palestra promovida pela nossa Casa Espírita. Teremos nesta noite conosco o nosso companheiro Manuel Sérgio. Manuel Sérgio, que em outras oportunidades já esteve conosco de forma virtual. Muito obrigado, Manuel, por mais essa sua palestra que você gravou para que pudéssemos transmiti-la ao nosso público. Que Deus, ilumine a sua caminhada, te abençoe, para que você continue nessa trajetória. A gente sempre pede muita luz aos palestrantes que estão sempre estudando, sempre buscando aí na doutrina uma forma de levar os conhecimentos espíritas à luz do Evangelho de Jesus para as outras pessoas. A gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina libertadora e quanto mais pessoas puderem ouvi-la, é o nosso papel, É o papel do palestrante, é também um papel da Casa Espírita promover essas oportunidades. Muito obrigado, que Deus te abençoe, ilumine a você e a toda a sua família. E eu agora me dirijo a todos aqueles que estão nos assistindo. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento complicado. Tivemos aí um período longo de pandemia a nível mundial. Vivemos hoje um mundo globalizado, onde o que acontece numa região vai interferir em todas as outras regiões do mundo. Isso está na Gênesis. A Gênesis, se não me engano, seu capítulo 17 ou 18, ela tem essa narrativa já naquela época, que tudo que acontece num local interfere no outro. E hoje a gente vê isso de uma forma assim muito clara. Então vivemos aí um período longo de pandemia, ainda estamos nele, e agora surge mais uma questão que nos causa muita preocupação, que é essa guerra que ainda está localizada em uma região do nosso planeta, mas de que uma forma ou de outra já vem interferindo em todo o planeta, não só no sentido econômico, no sentido das coisas materiais, mas também do sentimento humano, porque como hoje as notícias elas chegam muito rápido a todos nós, a gente acaba vivendo um conflito de onde estivermos. E o que resta a nós espíritas? Precisamos orar muito, pedir muito a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos permita contribuir nesse momento difícil pelo qual passa a Terra. A forma que nós temos para contribuir está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Pede e obtereis. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, pedir aos benfeitores, fazer muitas preces, muitas orações para aquelas pessoas que vivem naquela região, para aquelas famílias que estão sendo atacadas, jovens, crianças, idosos, adultos, muitas pessoas sem rumo, sem direção, sem saber o que vai ser o dia de amanhã ou do que vai ser daqui a um minuto. Então isso acaba, esse sentimento de medo, de terror, interfere em toda a atmosfera espiritual da Terra. E nós precisamos então rebater isso, orando por esses irmãos, para que eles tenham uma forma de receber esses fluidos cósmicos que vão contribuir para que eles tomem decisões corretas, para que eles se sintam fortalecidos. E também orarmos por esses homens e mulheres que dirigem essas nações, que dirigem essas organizações mundiais, que consigam buscar a paz através das negociações de uma forma pacífica, que ceda daqui um lado, ceda o outro. Vamos orar por isso, vamos pedir por isso,
Esse é o nosso papel, é a contribuição que podemos dar nesse atual momento. É o que peço a todos vocês, no dia a dia de cada um, nas suas orações, no culto do Evangelho no lar, nas preces noturnas, nas preces matinais, fazermos esse direcionamento das energias mentais, através das orações para esse povo, para todos eles. E hoje também, como temos que fazer toda semana, no final da nossa palestra, na hora das orações, vamos mentalmente direcionar as nossas energias, as nossas forças boas, positivas, nosso desejo do bem e da paz para essa região do planeta. Vamos agora então fazer uma prece de abertura, fechando os nossos olhos, elevando-as a Jesus, rogando a presença amiga entre nós, cada um aonde estiver, dos benfeitores amigos, dos benfeitores espirituais, para que juntos possamos, nesses minutos que passaremos juntos, ir fazendo uma limpeza mental, uma limpeza íntima, para que ao final dos trabalhos da noite possamos estar todos equilibrados, com o coração aberto, para, em pensamento e unidos, orar por isso que está acontecendo no mundo hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixes cair em tentações, livrando-nos do mal e de todos os males, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Amigos do Bezerra de Menezes, muita paz para todos. Vamos aqui mais uma vez caminhar juntos em torno do estudo para ver se o estudo pode trazer um estado de paz para todos nós, né? É uma alegria estar aqui novamente.
E a gente escolheu mais uma lição do livrinho que todos nós conhecemos, Pão Nosso, que é o capítulo 8, que tem o título Ansiedades. Bem atual, né, em função de tudo que a gente vive, todas as notícias, e o que movimenta as nossas energias, né? Então, é de uma carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Emmanuel fala da seguinte maneira aqui, né, interpretando isso, e a gente vai depois conversar um pouquinho. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscando a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Muito bem, pessoal. Então, a gente analisando aqui detidamente cada linha, né? A primeira coisa que ele fala é que a ansiedade arma muito crime e jamais consegue edificar algo útil na Terra. E é uma coisa que a gente facilmente observa, né? Porque a ansiedade normalmente movimenta em nós energias que estabelecem ligações indesejadas. Todos nós temos o nosso conjunto espírito, perispírito, corpo físico e o campo da aura, que é o resultado das energias de todos esses corpos. Eles todos que nos moldam hoje foram produzidos pelas nossas ações desde a nossa criação divina. Então, de lá para cá, Deus, pelo amor, pela bondade, permitiu que nós tivéssemos a liberdade de tomar decisões. A partir de uma certa altura, cada decisão dessa, no nosso desenvolver, cada decisão dessa trará uma consequência. E essa consequência é que nós temos que conviver com ela. Então, Deus nos dá liberdade de escolha no nosso nível humano, mas com a condição de nós vivermos as consequências dela. Por que ele fez isso? Porque ele tem a ideia de utilizar a liberdade que nós temos, porque nós somos filhos de Deus, Deus é livre, nós como filhos também deveríamos ser, temos a liberdade de escolha, só que nós temos que viver as consequências das nossas escolhas para que a gente possa fazer escolhas cada vez melhores. Então, hoje é muito simples, eu tomo uma atitude, e essa atitude gera consequências. Se forem consequências boas, a minha tendência é da manutenção.
naquela ação. Se for uma consequência ruim, a minha tendência é não ir alimentando mais aquela ação. Então, você veja que é uma coisa natural. Você vê que se eu não for alimentando, provavelmente eu não vou ter mais decisões inconsequentes, decisões desatinadas, decisões conflitantes. E se eu for tomando atitudes positivas e tiver bem-estar depois, provavelmente eu vou repeti-las. Então, a ansiedade, ela já justamente pode trazer para nós o fato de uma decisão inadequada. Essa ansiedade não nasce do nada, essa ansiedade já nasce do meu processo, da minha bagagem espiritual em ter tomado atitudes inadequadas. Então, quando está diante de mim um conflito, como a gente viu lá na Casa Mental do André Luiz, vem na minha mente, na minha sensibilidade, todas as metodologias que eu usei no passado para poder resolver aquela questão. E eu já, por ter vivido algumas experiências ruins e ter sofrido com elas, eu também já sinto que talvez aquela decisão não é adequada. Então isso vai gerando em mim uma ansiedade. Quando alguns quadros se aproximam a nível macro da vida, que não estão próximos de mim, mas que podem se aproximar de mim, trazendo para mim problemas, eu já começo muitas vezes a me sentir ansioso, porque talvez eu não vou saber resolver aquela questão, porque a minha memória me traz algumas lembranças em que eu não resolvi adequadamente aquela questão. E aí onde ele pede que a gente possa se acalmar e possa, em vez de reagir, a gente agir. E ele fala aqui, invariavelmente o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Então, se na minha ansiedade eu me precipitar, provavelmente eu terei problemas. Se eu reagir em vez de pensar e agir, vou ter problemas. Então ele fala, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Então a natureza é pródiga em demonstrar para a gente situações em que ela vai se refazendo e vai se fazendo de forma harmoniosa, tranquila. Nós temos um problema sério hoje. Nós vivemos com a nossa mente no futuro, sem ter todas as energias voltadas para resolver as questões do agora. E o interessante é que as questões do agora é que definem o futuro. Hoje nós vivemos decisões inadequadas e adequadas do passado, sendo feliz ou muitas vezes infeliz no presente porque tomamos decisões inadequadas em oportunidades passadas. Então, isso não é uma metodologia do homem ocidental. O homem ocidental vive planejando e vive querendo fazer as coisas, então ele vive sendo sugado pelo futuro. Ele está fazendo as coisas aqui no meio da elaboração, da transformação, da execução da coisa, mas já está com a sua mente no futuro pensando, será que eu vou conseguir aquilo que eu tanto desejo? Então eu fico gastando a minha energia, gastando o meu foco do presente no futuro. E isso automaticamente traz dentro de mim, num processo até inconsciente, essa insegurança. E provavelmente eu não vou conseguir executar aquilo da melhor maneira que eu poderia se eu estivesse plenamente focado nas situações, nos problemas, nas minhas atividades, nas minhas responsabilidades do momento presente. Quando eu falo isso, eu não falo que a gente não tem que pensar no futuro, não. A gente tem que orientar o nosso futuro. E tomando atitudes de forma a alcançar esse futuro, mas resolvendo as situações que aparecem, que darão sequência para esse futuro. E a gente precisa fazer isso com todas as coisas que a gente executa. Desde as coisas mais simples, que muitas vezes são feitas até automaticamente, até as situações mais complexas, que envolvem relacionamento, que envolvem responsabilidades para com terceiros e outras coisas mais. Então, nós temos essa dificuldade. Bom, sendo assim, ele fala, né? Essas inquietações não são obra da natureza. A natureza
ela vai caminhando tranquila porque todos, cada membro da natureza, cada ser vivo da natureza, sabe o que tem que fazer e ele está ocupado em fazer exatamente o que ele tem que fazer. A planta, o milho, sabe que tem que dar milho. Então ele se ocupa em fazer aquilo com o máximo da atenção dele. Lógico que nós temos um grau muito mais complexo do que um pé de milho, mas eu também tenho que me voltar para ter consciência do que eu tenho que fazer. Isso também é um esforço pessoal de autoconhecimento e me dedicar às coisas que eu tenho que fazer. O Evangelho de Jesus fala o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento da lei. Provavelmente, essas são as coisas maiores com as quais nós temos que nos ocupar para poder encontrar a felicidade que a gente quer. Então, nós temos que nos ocupar disso. Fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, com o máximo de atenção, vivendo o momento presente, vivendo as relações presentes, vivendo as relações familiares, as relações sociais, as relações profissionais, no momento presente, com o máximo da minha energia e principalmente com o máximo da minha atenção. E as coisas vão se sucedendo. E à medida que as coisas forem se sucedendo, eu vou resolvendo as coisas com o máximo de atenção. Isso significa deixar de estar ansioso com o futuro. Ele prossegue aqui. Se o homem nascesse para andar ansioso, ele seria um desesperado sem remissão. É lógico, né? A gente vê como a gente fica alterado quando a gente está muito ansioso. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe pode oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Quais são os patrimônios próprios que nós temos? São todas as nossas decisões passadas que nos trouxeram até aqui com o que nós temos já adquirido de bom e até aqui com o que nós decidimos de inadequado. Enxergando ambos, alimento um, pensando e focando nele com muita intensidade e deixando de alimentar outros, tendo a plena consciência de que eles não são bons para mim. Esse todo é um trabalho, todo esse trabalho é feito de mim para comigo mesmo. Não é um processo de divulgação pessoal, não é um processo que eu vou alardear, é um processo feito de autoconhecimento e de dedicação própria, no máximo que eu puder, com o máximo de atenção que eu tiver, com relação a esses patrimônios próprios que ele fala aqui. E esse vigiar é justamente o que a gente chamou atenção. A gente ter a atenção plena, focada na pessoa que nós somos e como nós nos relacionamos com tudo que está à nossa volta, que já é consequência das nossas decisões anteriormente tomadas ao longo das várias encarnações que nós tivemos. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente, lógico, vão se transformar à medida que eu, inclusive, vou interferindo nelas, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, porque no momento em que eu estiver preparado, eu já estou preparado para enfrentar decisões inadequadas do passado, e elas são desagradáveis. Mas se eu estiver prestando atenção plena, eu vou encontrar a melhor maneira de resolver aquilo. Decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. O que é a direção do bem? A direção do bem é você estar plenamente focado, consciente do que você tem de bom e de inadequado, de ruim, e estar tomando medidas para desenvolver cada vez mais situações positivas e deixando de alimentar situações negativas. Essa é a direção do bem. Tudo à nossa volta vai concorrer para que a gente possa fazer isso. Mas eu não devo me preocupar com isso conscientemente, porque isso tudo já vai acontecer automaticamente em função do amor divino.
O amor divino jamais deixou de nos sustentar, jamais. Naquela história que a gente conhece do Cristo caminhando, são duas pegadas e de repente só fica uma pegada. Aquela pegada é do Cristo nos carregando em nome do Pai. Ou seja, ele jamais deixou de nos acompanhar, jamais. Mas ele tem que respeitar o nosso aprendizado, o nosso interesse, o nosso desenvolvimento, as nossas decisões. Isso faz parte da lei. E ele prossegue. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Muito bem, mais uma vez, o que são os ângulos obscuros e os problemas de solução difícil? São situações que nós decidimos lá atrás, implementamos, demos consecução a elas, e hoje nós retornamos para experimentá-las ou já para poder, enfim, resolvê-las de forma diferente. Mas elas são difíceis, porque elas vão de encontro com coisas que nós gostávamos e que muitas vezes não deixamos de gostar ainda. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, se eu tenho um problema de bebida, é um ângulo obscuro, um problema de solução difícil. Mas como é que eu faço? Eu tenho que ter consciência primeiro, não, eu realmente tenho um problema com bebida, eu sou um alcoólatra. Então agora eu vou me focar com o máximo das minhas energias em superar essa dificuldade que eu tenho com o álcool. Eu vou parar de beber um dia, como vocês vejam como a metodologia do AA é perfeita, né? Vivendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, ou seja, viver no momento presente. Não, eu não sei se eu vou parar de beber um dia, mas eu sei que nessa próxima hora, nesse momento de agora, eu não vou beber. E assim eu não vou ser mal educado, assim eu não vou ser violento com ninguém, assim eu não vou ser desonesto com ninguém, assim eu não vou ficar ocioso. E outras tantas dificuldades, como ele colocou, ângulos obscuros que a gente não tem vontade de enfrentar, problemas de solução difícil que a gente não tem vontade de enfrentar, a gente vai enfrentando, entendendo, pessoal, que todos nós temos a nossa velocidade. Não adianta. Isso é uma coisa que nos traz ansiedade, essa cobrança constante sobre nós mesmos. Vamos ter calma, nós vamos ter um andar firme, seguro, constante, dedicando as nossas energias todas para dar cada passo, não pensar na caminhada futura, distante. E aí, a receita de Pedro que ele fala aqui, né? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Ele jamais deixou de nos sustentar, poxa. Mas nós estamos tão ansiosos e por vezes tão depressivos que nós não percebemos, não sentimos essa sustentação. A nossa inconsciência, a nossa falta de observação, ou o nosso foco nessas coisas tão densas que estão nos chamando a atenção e que nos chamam a atenção porque nós carregamos elas, mas não tem problema, porque gradativamente nós vamos superando todas elas e deixamos de perceber a sustentação divina o tempo todo, nos impulsionando, nos arrastando para o amor dele, de volta a um convívio mais intenso com ele. E ele conclui aqui, justo é desejar firmemente a vitória da luz. A vitória da luz, pessoal, é a gente integralmente de retorno ao Pai. Quanto mais próximo do Pai, mais luz. E a vitória, então, dessa luz, por sermos filhos de Deus, é o retorno consciente, a compreensão do amor e das nossas possibilidades também de amarmos o nosso próximo, os nossos familiares, os nossos amigos, e até aqueles que não conseguem nos compreender e que também nós não conseguimos compreendê-los e ficamos julgando e temos conflitos de relação.
buscar a paz com perseverança. Esse é um aspecto importante, pessoal. Nós temos que constantemente estar em estado de paz. E estar em estado de paz, muitas vezes, vai significar essa atenção no momento presente. Atenção no momento presente. E tendo atenção no momento presente, e a gente começando a desenvolver essa prática, vamos sentir uma paz enorme, porque a gente sabe que vai resolver de acordo com as nossas possibilidades. E que o amor divino continua nos compreendendo e sabendo das nossas limitações. Com perseverança, ele fala aqui. Disciplinar-se para a união com os planos superiores. Os planos superiores, pessoal, só vão ser percebidos por nós se nós conseguirmos desenvolver justamente essa condição de foco, estado de paz, atenção, eliminar o julgamento, analisar as coisas de forma simples, simplicidade. Insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Então, constantemente fazendo exercício, constantemente praticando a atenção plena no que se está fazendo. Você levanta de manhã, presta atenção como você escova os dentes, como você lava o rosto, como você prepara o café, como você sorve a xícara de café. Aí você vai trabalhar, preste atenção como você dirige, como você escuta música. Constantemente, sua mente vai estar te chamando, eu tenho que fazer isso e aquilo, calma. Quando eu chegar lá, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Nesse momento, eu vou curtir o espaço que é aí da minha casa até o meu serviço. Ouvindo uma música, prestando atenção nos meus pensamentos, sem julgá-los, deixando eles se apresentarem, reconhecer que são meus e deixá-los ir. Então eu vou vivendo um momento de cada vez, resolvendo um problema de cada vez, ordenando os problemas, óbvio, mas resolvendo um de cada vez. E procurando estabelecer esse ritmo. E por fim ele fala, não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, no final, quando nós tivermos feito o nosso programa de trabalho, um dia prestando atenção, você vai ver que poucas coisas te pegaram de forma inadvertida, sem que você não estivesse prestando atenção. Lógico que durante o dia podem surgir situações, né? Ele colocou aqui na lição várias vezes. Ótimo, surgiu a situação, é porque é o momento dela surgir. Isso faz parte do processo que nos envolve, está inserido nas leis divinas que trazem os movimentos necessários para o nosso desenvolvimento. É uma coisa que escapa da nossa condição. E quando surgir, bom, agora eu vou deixar tudo e tenho que resolver esse problema. Precisa ser resolvido agora, então vamos resolver agora. Vamos pensar no problema. Ah, mas eu tenho outras coisas, tem outras coisas. Você vai ter que ter esse discernimento, né? Esse é mais importante. Pare e resolve. Depois você volta no outro. E assim sucessivamente, no exercício constante, para que a gente possa eliminar, deixar de alimentar justamente as ansiedades. Estabelecendo aí um estado de paz, que pelas próprias propriedades que todo o nosso conjunto contém, vai se irradiar, trazendo vibrações de paz para todo o seu ambiente pessoal, seu ambiente coletivo e para o mundo. A consequência disso, como já foi dito, é ligação com os estados mais elevados do pensamento,
espíritos mais elevados, como ele colocou aqui, planos superiores. E, resultado final, sermos mais úteis para a coletividade. De forma, você veja bem como é que é, indireta, né? Já é uma produção natural da sua parte. Aí as pessoas, todos que se aproximarem de você, vão se beneficiar disso, desse estado de radiação, de harmonia, de confiança. Bom, não é? Então, meus amigos, esse é o capítulo do Emmanuel que nós trouxemos aqui. Ansiedades, capítulo 8 do livrinho Pão Nosso. Emmanuel Chico Xavier. Eu espero que seja útil para todos vocês. Eu espero que seja um estímulo, né? Para a leitura, para o entendimento, para o exercício. E a gente possa prosseguir. Muita paz a todos. Bom trabalho para a nossa casa Bezerra de Menezes. Muita paz a todos. Olá, meus irmãos. Vamos iniciar a última parte dos nossos trabalhos, com a fluidificação da água, energização e o passo à distância. Como sempre, nós lembramos a todos vocês da necessidade de deixarmos de lado a correria, as preocupações do dia a dia e elevarmos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, elevando assim nossas vibrações, nossos pensamentos, entrando em sintonia com a espiritualidade. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente, buscando acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos. E vamos agradecendo a Jesus por mais esse momento de paz e de tranquilidade. Por mais essa oportunidade de entrarmos em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Mestre querido, nós lhe agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estarmos juntos virtualmente. Queremos te agradecer pela proteção e a luz que o Senhor tem enviado à nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. E te rogar, Senhor, a sustentação da nossa casa, a sustentação dos nossos trabalhadores, dos dois lados da vida. Que a sua luz intensa e maravilhosa chegue até todos os nossos trabalhadores neste momento e também a equipe espiritual, que sob a proteção do Dr. Bezerra de Menezes vem executando um incansável trabalho no bem. Mestre, vamos iniciar vibrando pelo nosso planeta Terra, esse planeta de provas e expiações, que vai caminhando no final da transição para ser um planeta de regeneração. Que as suas bênçãos poderosas possam chegar ao nosso planeta, iluminando cada dia mais a humanidade, acalmando as intempéries da natureza, iluminando e protegendo todas as criaturas. Vamos te rogar hoje, especialmente pelas equipes médicas, por todos aqueles que se encontram à frente do controle da pandemia,
enfermeiros, equipes de hospitais, de postos de saúde, aqueles que têm trabalhado na vacinação, enfim, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos no controle dessa doença. Para que o Senhor injete em cada um a energia necessária para ultrapassar esse embate. Vamos te rogar também por todos os nossos irmãos que estão lutando contra essa doença e tantas outras que têm acometido a humanidade. Que eles tenham fortaleza, que encontrem dentro de si, cada um, aquilo que é necessário, para que tenham fé e resignação diante da vontade do Pai. Te rogamos por todos os nossos irmãos que estão desencarnando, não só por essa doença, mas por tantas outras formas de desencarne, para que possam ser bem recebidos na espiritualidade, pelos seus entes queridos, seus protetores, para que possam se encontrar nessa nova vida, nesse retorno. Sabemos também que as famílias, os entes queridos aqui permanecem na Terra em grande sofrimento quando ocorre essa separação. Que o Senhor possa iluminar esses corações doloridos e que o Senhor, Mestre querido, possa consolar todos esses nossos irmãos que sofrem com a perda, com a separação pela morte. Mestre querido, te pedimos pelas famílias, pelos lares, para que o Senhor entre em cada lar, para que o Senhor leve o seu amor, esse amor incondicional que o Senhor tenta nos ensinar, para que haja a paz e a compreensão nos lares e nas famílias, para que as pessoas possam se amar, se compreender, se perdoar, especialmente dentro das famílias, dos lares. Te rogamos pelas crianças que são o futuro do nosso planeta, mas te pedimos também pelos idosos, que muitas vezes são abandonados, são colocados de lado e sofrem muito já no final da vida. Senhor Jesus, nós aqui estamos matriculados nesse planeta escola, nesse hospital, nessa prisão, tentando melhorar e evoluir. Então te rogamos que o Senhor nos ajude a aprender sobre o perdão, que o Senhor nos ajude para que nós possamos cada dia mais combater o egoísmo, o orgulho, as vaidades, para que possamos empreender a nossa reforma íntima, a nossa maior missão e a mais difícil de ser conquistada. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sempre seguir o caminho do bem, para que possamos ser benevolentes, caridosos, para que possamos aceitar as provas e expiações que nos são colocadas e que cada dia mais possamos combater dentro de nós aquilo que não diz respeito aos teus ensinamentos, Senhor. Queremos te rogar por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, por todos aqueles que estão sem esperança, sem fé, depressivos, para que o Senhor ajude esses irmãos, para que possam encontrar a tua luz, Mestre querido, porque a tua luz é capaz de tirar qualquer ser da tristeza e da depressão,
porque o Senhor é o médico dos médicos e só o Senhor nos conhece profundamente e sabe como nos ajudar. Obrigado, Mestre, por tudo. Nós te rogamos que nesse momento, no passe à distância, nós possamos, Senhor Jesus, sentir a Tua presença em nossos corações, sentir a Tua intercessão, a Tua proteção e o Teu amor. Fluidifica a água, Senhor, por meio da espiritualidade. Eleva os nossos pensamentos, Senhor, as nossas vibrações. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos estar sempre junto a Ti. E que o Senhor permaneça conosco, Mestre querido, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Ah, meus irmãos, queria pedir do fundo do meu coração, todos vocês, quando estiverem tristes, desesperados, elevem seus pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, em oração. Porque nós nunca ficamos sem resposta, ainda que não seja aquela que nós aguardamos. Estejam com o nosso Mestre hoje e sempre, que assim seja.